partir de agora, explicar para vocês o processo de rigging do personagem. Então, aqui eu tenho uma cena com o rigging do nosso personagem já preparado. Eu vou dar o play nele aqui. E vocês vão ver que ele já está com umas deformações. Isso aqui é só uma animação de teste, tá bom? Só pra gente ver se está dobrando tudo direitinho. Então tá. Para quem não sabe, pessoal, o rigging é a parte que a gente constrói a funcionalidade do objeto, né? É onde a gente vai inserir as deformações e o sistema de osso, que vocês estão vendo aqui, eu acabei de esconder, mas é essa estrutura aqui que está dobrando o personagem, né? Existem várias maneiras de você chegar no rigging. Existe aquela ferramenta lá, o Mixamo, que vale a pena vocês conhecerem também, mas em muitos casos a gente quer um rigging feito por inteiro, por completo, né? Construído pecinha a pecinha e também ajustar os vértices, né? Para eles deformarem direitinho, porque o envelope automático aqui, ele às vezes foge um pouco do controle, né? Então é isso que eu vou mostrar para vocês na próxima sequência de aulas, tá? Que não vai ser todas de uma vez, porque eu quero que vocês façam por etapa o processo, testem cada etapa, tá? Então eu acho que fazer isso aqui de uma vez, um personagem com tudo isso de bone, fica um pouco complicado, né? Principalmente para quem não mexeu ainda com a ferramenta. Então eu vou separar em etapas o processo para facilitar ao máximo para vocês entenderem, tá bom? Então vamos lá. Bom, esse arquivo aqui está finalizado, né? Mas o que eu vou fazer? Eu vou apagar esse esqueleto, não quero mais ele. Aqui, os olhos dele e a sobrancelha são objetos separados, né? A gente pode até ignorar. Eu até fiz um parent nesse objeto aqui, tá? Então você pode ignorar. E, por enquanto, a nossa atenção vai ficar em deformar o corpo dele através dos ossos e o bico, né? Ele tem algumas geometrias separadas aqui, tá? Então vamos lá. O primeiro passo aqui, pessoal, é a gente construir o esqueleto dele. E também tem uma etapa que é muito importante, que é marcar, deixa eu tirar essa visualização aqui, que é marcar o modelo. Tá vendo que ele já está separado cada dobra dele? Se eu pegar aqui no 3, né, no terceiro método de seleção, que é de face, colocar aqui o L, ele vai selecionar todo mundo. Já é o bone que vai dobrar aqui da pontinha do pé, do calcanhar, do joelho. Tá vendo que eu refiz todos os sims, todas as emendas, né? Lembra que é só selecionar um loop e botão direito, mark sim. Então a partir de agora ele define um limite, né? Você dá o L aqui, com 3, com a face, ele expande a seleção até pegar os limites, né? Deixa eu voltar aqui. Então a ideia é, antes de a gente começar o rigging, já ter todas essas marcações feitas, porque vai facilitar muito, porque ali na hora de ficar selecionando vértice por vértice vai ser um parto. Então já deixa ele bem separado, tá? Aqui vai ter um osso que vai mexer a cauda, então se você selecionar dessa maneira vai ficar muito mais fácil, tá bom? Então eu fiz já as divisões dele, essas azuis você não liga, porque são as marcações da modelagem, né? E a camiseta depois a gente transfere o peso dos vértices do corpo para a camiseta, tá? Então eu vou esconder a camiseta também. E só para vocês verem todas as marcações da cintura. Isso aqui vai facilitar muito o tempo. E principalmente da mão, né? Todos os loops certinhos ali que eu vou querer dobrar. Pensa que aqui vai ter que ter um osso dentro, outro osso, outro osso. Então na hora de fazer esse ajuste vai ficar muito mais simples ir selecionando isso aqui assim, tá bom? Legal, tem aqui a parte da cabeça dele também. Essa barbinha que ele tem aqui pro lado, né? Legal, então é isso aqui. Essa é a preparação do modelo. Como esse arquivo já tinha um rigging, né? Deixa eu dar um save as aqui. E eu vou colocar aula rigging parte 1, que são aqui os bones. E eu vou só desfazer algumas coisas aqui. Deixa eu esconder essa timeline, não vou usar ela por enquanto. Eu vou pegar aqui, zerar esses grupos, porque não deletar todo mundo. E remover os modificadores. Só para começar tudo do zero para fazer para vocês, tá? Então ele não tem nenhuma deformação, nenhum modificador, não tem nada aqui na cena, nenhuma animação, apenas as modelagens e os cortes, tá bom? A camisa não precisa, mas o corpo já está todo dividido com os sims, né? Os side sims. Muito legal. Então, primeira etapa aqui é a gente colocar os ossos no personagem. Então como que a gente vai fazer isso? Adiciono um armature. Assim que você adicionou ele, já entra no modo edição. E aí você vai ter que fazer com bastante atenção isso aqui, ó, dentro do Edit Mode. Posiciona ele aqui, vira de lado. Ó, dá pra pegar na bolinha aqui com G. Então você posiciona isso no meio aqui da cintura dele, né? Se você quiser pegar o osso aqui e subdividir ele, você tem aqui, ó, Subdivide, ou botão direito, Subdivide. E aí você pode subdividir em 2 ou mais pedaços. Então, deixa eu colocar o fim do osso.
que pode estar aqui no início do pescoço, e você extruda o bone, tá? E de novo, consiga até o topo da cabeça. Subdivide. 1, 2. E aí você tem que deixar a junta do bone exatamente onde você vai querer cortar, né? Facilita, ó, aqui eu já ia deixar no segmento errado. Então, fica bem de olho onde você marcou e posiciona. Temos aqui os ossos posicionados, tá? Preciso só de mais alguns aqui, que vão ser do bico. Eu quero colocar um nessa barbicha dele aqui. E aí ele tem alguns aqui em cima e atrás, né? Essa aqui é a diferença. Se usar um rigging automático e não souber muito bem o que está fazendo, você não vai conseguir fazer um rigging do jeito que você quer, né? Então por isso que é legal construir as ideias pecinha por pecinha, tá? Esse que é o diferencial aqui, tá, pessoal? Eu sei que tem caminhos super breves, né? Tem os rigging automático do Blender, tem o Mixamo, mas não é o intuito mesmo. É a gente saber construir qualquer ideia que a gente quiser, etapa por etapa, né? Então, legal, esse daqui eu vou só posicionar eles no meio, né? Deixa bem no meio de onde vai ser a deformação. Legal, então salvei ele aqui. Essa aqui, pessoal, é a primeira etapa do processo. É colocar metade dos bones aqui, fazer metade do nosso esqueleto. E aí é lógico que a gente vai ter que espelhar esse esqueleto para o outro lado. Só que para espelhar, a gente vai precisar ter eles já nomeados direitinhos, tá bom? Então, eu vou fazer uma coisa aqui, eu vou dar hoje para vocês chegarem nisso daqui, nessa etapa. E eu já vou listar aqui para vocês quais serão as próximas etapas do processo. Então, a primeira etapa é, vamos colocar aqui, ó, armature. Então, isso aqui seria inserir os bones, só metade, tá? A etapa número 2 seria renomear. Tem também alguns macetes para renomear, porque são muitos ossos, tá vendo? Tem bastante objeto, 37, tá vendo? Então eu vou dar algumas dicas para a gente renomear. A terceira etapa, vamos listar todo o processo até o fim, para vocês entenderem o tamanho do problema, né? Vamos dizer. Só para vocês irem passo a passo, etapa por etapa. Por isso que eu não quero atropelar tudo em uma única aula, tá bom? Terceira etapa, então, é espelhar. Então, aplicar simetria dos bones. Quarto passo é inserir o armature, que seria o skin, né? O associar a geometria aos ossos. Quinta parte é configurar o peso dos vértices. Também conseguiremos fazer a simetria do peso dos vértices. Então a gente pode configurar só uma perninha dele, né? Prender os vértices e tal, e depois espelhar para o outro lado. Não vai precisar fazer os vértices aqui e aqui, né? Então isso é uma etapa também. Eu esqueci também uma parte aqui do processo, ainda bem que eu estou aqui no Sublime. Antes de inserir o skin, é legal a gente fazer uma animação de teste.
Então a gente faz uma animação de teste nele, dobrando a perna para o lado, para frente, para trás, todas as direções possíveis, né, no máximo que você conseguir, para ver se o negócio está funcionando, se está dobrando, se a dobrinha está legal, tá? Então, vai fazer uma animação de teste, vai inserir o modificador, né, aí eu vou explicar para vocês como que ele funciona, configurar todo mundo, que lembra que são 37, aí vai espelhar mais uns 20 aqui, vai ficar com 60 objetos, aí no final 60 para 70, tá? Então tem que configurar todo mundo, fazer a simetria do peso também, dos vértices, e depois ainda tem o restante do rigging, que é o quê? Aí, pessoal, vai variar muito pro que a gente vai querer, né? Se vai fazer uma imagem separada, se vai fazer um vídeo, uma animação em vídeo no Blender, se vai exportar para que formato, né? Para o filtro, para o Unity. Mas depois tem que colocar os controladores e os IKs, né? Pra gente fazer um controle mais legal do personagem, adiante eu vou explicar. E a nona etapa aqui é o set de animações, né? Que também a gente vai fazer pelo menos um idle, um walk e um run, tá bom? Então é isso, pessoal. Então, esse daqui vai ser o processo que eu vou passar para vocês nas próximas aulas. Então fiquem com essa etapa, façam isso até aqui, já tentem um pouquinho além sempre. Para quem é curioso, no site Aprenda a Programar, no portal, já tem essas aulas. Eu já fiz o rigging desse personagem outras vezes, já fiz o rigging do personagem do Nikola Tesla, lá tem as aulas, tem tudo isso aqui, tá? Quem for curioso consegue já ir adiante, porém não precisa de pressa também. Tenta começar a brincar com o Armature, colocar metade do esqueleto. Quem não fez o personagem tem que ver as aulas passadas para acompanhar modelagem, a escultura, a retopologia, tudo eu ensinei nas aulas do mês de março. Agora estamos em abril e aí eu vou ficar focado no rigging desse personagem, tá bom? Para depois a gente colocar ele no filtro do Instagram, no Unity, fazer esse personagem andar no ambiente metaverso. Existe muita coisa, pessoal. Quando a gente usa assets prontos, usa o rig pronto, mixando, esse personagem ele é diferente de propósito, entendeu? Porque tem um bico, ele tem um bigode. Então eu quero mostrar para vocês como construir peça por peça, que aí a gente foge daquele esquema do bípede, só a gente entende mesmo a funcionalidade e o processo também, tá bom? Então eu não vou estender muito, porque eu quero que vocês sentem e executem esse modelo aí. Quem quiser baixar esse modelo e usar para estudar, pode pegar na minha galeria do Sketchfab ou no portal Aprenda a Programar. Vocês conseguem baixar o modelo lá e usar do jeito que ele está aqui, tá bom? Então é isso. Primeira etapa aqui então está concluída. Para falar a verdade, vamos colocar um 10 aqui, porque antes de pôr o Armature, lembre-se que o ideal é... Por que é ideal? Né? Não é que é necessário, mas para facilitar as seleções, antes de começar a colocar a armadura, vem aqui e faz todas essas marcações primeiro, tá? Com os sims, né? Seleciona Add, botão direito, Mark Sim, vai deixar vermelhinho aqui. E aí com isso ao longo do processo, vocês vão entender que na hora de configurar o peso dos vértices, se você não tiver isso, você vai ter que ficar selecionando, vai ser um parto, entendeu? Então a primeira etapa aqui vai ser adicionar as emendas, ou sims, né? Sims, tá bom? Então são 10 etapas do processo aqui. Primeira e segunda a gente já conseguiu. Vai fazendo aos pouquinhos e aí na quarta-feira a gente continua, tá bom? Vou deixar de tarefa para vocês e também vou adicionar, como em março eu fiquei focado na modelagem, personagem e tal, vi o acompanhamento de alguns alunos aí, então eu ainda não adicionei isso como atividade no Classroom, né? Mas pode deixar que em breve eu vou colocar, além das etapas da modelagem com as aulas, né? Vou também colocar esse roteiro como tarefas para as próximas aulas, tá? Aí vai fazendo por etapas, que é assim que vocês vão entender o processo, aproveitar a ferramenta, explorar, tá bom? É isso aí. Então na quarta-feira a gente continua e aí vamos mais um pouquinho aqui. Tá? Eu acho que não vai durar 10 aulas, né? Mas como, por exemplo, essa parte aqui principalmente, essa daqui é bem complicadinha. Complicada não é complicado. Até entender é que é muita ideia, muito conceito. Aqui pode demorar um pouco mais, entendeu? Então por isso que eu vou dividir em aulas pra gente ir apreciando cada etapa do processo. Tá bom, pessoal? Então é isso, vou ficando por aqui. Muito obrigado, não consegui prestar muita atenção no chat. Se tiver alguém, um abraço. Mas sem querer estender muito, eu vou ficando por aqui. E aí aproveita esse tempo, se você deixou às 8 horas da noite alocado para ver a aula ao vivo, então aproveita às 8 horas da noite, das 8 às 9, para desenvolver o personagem. Ah, nem comecei, então volta lá, vê as aulas da blocagem, da escultura, aplica essa hora aí, que é isso que vai fazer a diferença para vocês, tá, pessoal? Eu vou passando aqui um volume de informação e vocês têm que ir aplicando, tem que colocar em prática, tá bom? Muito obrigado, hein, pessoal. Até a próxima aula, então. Bom, vamos lá então, pessoal. Segunda parte do rigging do nosso personagem.
Primeira parte, a gente colocou os ossos. Coloquei a armadura em metade do personagem. Agora eu preciso renomear os ossos e espelhar para o outro lado. Recomendo que vá nessa opção aqui, ó, Viewport Display. Se você ligar aqui Names, ele aparece os nomes dos ossos. In Front, também aparece o osso sempre por cima. Vamos começar a renomear esses objetos aqui. Vou usar a ferramenta Batch Rename para isso. Ó. Seleciono aqui, entro no modo de edição, seleciono uma cadeia de bones, por exemplo, Command F2, deixo aqui, ó, Selected, bones, e aí vamos lá. Aqui eu vou colocar Spinner.001, sufixo 1000, né? Então, Spinner 001, 2, 3. Aí aqui eu tenho pescoço, cabeça, tudo que for lado esquerdo e direito, a gente tem que colocar ponto L e ponto R. No final, eu coloco essa nomenclatura em todo mundo, tá? Vou deixar só nesse porque eu vou usar o mesmo nome. Ou então eu uso aqui, ó, cabelo, trás, e aqui eu uso cabelo. Agora que eu reparei, mas essa cadeia de bone tá um pouquinho torta, tá vendo? Pode ajustar no olho mesmo, mas deixa sempre tudo alinhadinho. Vem aqui, ó. Nesse parâmetro Row. Okay? Deixa bem alinhadinho aqui. Nunca uso também cedilha. Sinais, né? Caracteres especiais. Evita isso nos nomes, tá bom? Aqui vou usar o set name d do 01.001. Vou por d do 1.001. Legal. Eu reparei que alguns links estão fora do lugar. Ó, você vê aqui no modo pose. Então, os dedos não estão linkados. Aqui no caso, eu acho. No ombro, faltou o link. Então você linkar. Pega ele aqui e aqui. Pode ser no modo de edição mesmo. Command P, Keep Offset. Muda os links aqui, tá? Então, esse é filho da mão. Keep Offset. Usa aqui o Shift R, ele repete o último comando. E aí faz alguns testes. Ó. Vem no modo de pose e ver se está todo mundo linkado certinho. Ó, aqui não tá. Modo de edição. Esse é filho da cabeça. Vamos usando aqui é Shift R para repetir. Legal? Também a cauda aqui, faltou os links dela. Legal. Tudo que for, faltou o nome da cauda aqui também, tá? Cauda CAS. Legal. Aí usando aqui o Batch Rename, você pode, por exemplo, substituir. Ó, geralmente eu não gosto de deixar ponto na nomenclatura. Então eu vou aqui, ó, find place, find ponto 00. E eu substituo, por exemplo, underline 0 só. Não precisa tanto 0 assim, ainda tem 100 ossos. Então não precisa nem de 0 também, tá bom? Então, só para abreviar os nomes ficar mais simples, não ficar tão confuso.
E aí o que eu vou fazer aqui agora? Ó, os ossos do meio, eu não vou espelhar eles, né? Vou espelhar só todo mundo que tá aqui na lateral. Então, até a seleção, todo mundo aqui, eu vou dar um set name, sufixo, ponto L de left. Então tudo que vai ser espelhado, você tem que dar um ponto L no final. Quer espelhar ele pro outro lado, então eu venho aqui, ó, pose. Na verdade eu tenho que estar dentro do modo de edição. Armature, symmetries. Aí já copia tudo como ponto R. Beleza? Existe também alguns outros objetos aqui, que são os olhinhos dele. Todos os olhos, todos os objetos do olho, eu linkei eles com um objeto vazio, tá bom? Então você pode ver que aqui tem as pálpebras, né, separado. Depois eu vou fazer um rigging nesse olho aqui. Por enquanto eu só pego essa peça e linko ela no bone. É isso que eu tenho que fazer. Tenho que parentear esse objeto no osso. Então, para fazer isso, ó, seleciono o objeto, Shift seleciono o Armature, e aí eu venho aqui, ó, Object, Edit Mode, nunca lembro se é Edit ou Pose. Aí tem que selecionar o bone, Command P, não é Edit, é Pose. Command P, e aí eu linko aqui, ó, Set Parent to Bone. A partir de agora, se eu dobrar ele aqui, ó, ele vai levar esses objetos juntos. Bom, mesma coisa eu tenho que fazer. Aqui, ó, deixa eu esconder o corpo, camisetinha, o bico, que aqui tá cheio de objetos. Eu preciso de um objeto que vai ser um bone aqui, do maxilar, do bico. Então, vamos entrar aqui no modo Edit, Shift D. Vou pegar até no topete, que ele já sai linkado, né? Um clique a menos pra eu dar. Então, esse aqui vai ser o osso do bico. Shift D, duplico. Esse aqui vai ser o maxilar. Eu vou esconder os objetos que eu não preciso e vou linkar esse osso aqui, esse osso aqui no maxilar, esse osso no acidente, né? Aqui no maxilar, como de P, bone, né? E a língua também entra no modo pose, seleciono o maxilar, como de P, set parent to bone. A partir de agora, se eu dobrar ele aqui, ó, já vem a língua e o dente. Aqui o bico, é lógico que eu não vou dobrar tanto o bico, mas só às vezes para ter uma animação, porque ele é tão grande que às vezes vai ter um peso ali. Seria legal ter um controle. É isso, tá todo mundo parenteado aqui agora. Eu vou salvar o arquivo, eu salvei como mais um. Agora eu preciso fazer algumas animações de teste, porque o próximo passo vai ser de colocar o deformador, né, para pegar os vértices e dobrar junto com o osso. Então já chamo uma timeline aqui. Vou fazer assim, ó, vou entrar no modo de pose, ó, pega todo mundo aqui, level key e rotation. Shift D, você duplica isso para frente, vou duplicar 10 keyframes para frente, dá um Shift R. O que eu fiz? Eu copiei essa pose aqui em todos os keyframes, né? E eu consegui andando aqui de 10 em 10 e setar todas as poses para ele. Então aqui, ó, basta você andar até o próximo keyframe, e aí eu vou dobrar a perninha dele, volto pro zero, ando mais um, dobra aqui para trás. Então, ó, você consegue, por exemplo, dobrar aqui a espinha dele pra lá, pra cá.
Aqui é uma tarefa também que, se você tiver um script, dá pra salvar bastante tempo pra fazer isso, tá? Porque basta você dobrar o bone em todas as direções, né? Dá pra fazer um script bem simples pra automatizar essa etapa, tá bom? Então é isso. Não precisa fazer a animação do outro lado, porque a gente vai copiar exatamente esse modelo, ele é simétrico, então ele vai copiar os vértices, não vai ter muito erro. Mas se você quiser fazer o lado oposto, a animação, você usa esse comando aqui, ó. Você vem aqui, por exemplo, pega essa pose aqui, Ctrl C, vamos supor que aqui eu queira fazer o lado oposto, né? Ctrl Shift V, pode cola do outro lado também. Eu não vou fazer tudo do outro lado, porque eu sei que no final vai ficar igual o skin, então se esse lado funcionar, o outro também funciona. Senão vai ficar muito gigante a timeline. E, por exemplo, quando eu deformo uma perna, é legal deformar só ela, porque se estiver dando alguma inconsistência no peso dos vértices, você consegue achar com mais facilidade, tá bom? Então o negócio até aqui é isso, pessoal. A gente vai ter aqui uma animação, que seria o teste de todas as poses. Legal? E o próximo passo é a gente fazer a ligação do armature. Beleza? Tem que ligar o armature e fazer o ajuste sistemático dos vértices, tá bom? Então, o próximo passo, próxima aula, a gente vai ficar com isso aqui. Beleza? Estudem, pratiquem, façam o personagem de vocês, só fazendo que vocês vão ter o conhecimento, a experiência, ok? Não adianta assistir sua aula, precisa praticar, precisa criar o personagem de vocês, fazer ele até o fim, que vocês vão entender todos os problemas. Bom, no final ainda vou colocar alguns controles para facilitar a animação, fazer o set de animações dele para utilizar no jogo, né? Que é ele parado, andando, correndo. Depois eu ensino vocês a inserir esse personagem no Unity, no Metaspark Studio. Beleza, pessoal? Até a próxima aula, então. Salve o arquivo também. Muito obrigado e até a próxima. Fala, pessoal. Bom dia para todo mundo. Bom dia para todos. Estamos iniciando aqui a terceira parte do rigging do personagem. Iniciando a terceira parte. É isso aí. Então, pessoal, primeiras partes, na aula 1 e 2, o que a gente fez? A gente adicionou as emendas no modelo, só para a gente lembrar aqui. Então, esses modelos aqui. Se eu entrar no modo de edição, eu vou ver que ele tem as emendas em vermelho, né, para delimitar cada pedaço do modelo, né, e fica mais fácil de juntar os vértices no bone, tá? Aí a gente inseriu os bones, fez o rename, fez a simetria, fez a animação de teste, até mostrei rapidamente como adicionava o armature, né? E agora a gente parou aqui, ó. Precisamos configurar o peso dos vértices, fazer a simetria do peso dos vértices e também transferir o peso dos vértices do corpo do personagem para a camisetinha dele, né? Para não precisar fazer de novo aqui, ele consegue fazer uma transferência, tá bom? Então vamos lá, vamos começar por aqui, que é configurar, inserir o armature, né? Que ele está sem por enquanto, e configurar o peso dos vértices. Vamos lá então. Então se eu pegar aqui a minha cena, ela já tem também uma animação de teste. Eu já fui pegando bone por bone e rotacionando em todas as direções, né, todos os eixos, só para ter mais prática, de uma forma mais prática, as dobras dele, né? Legal. Se você selecionar, e por enquanto eu vou esconder a camiseta e esses outros acessórios aqui, só para facilitar um pouco, tá? Também fizemos o link dos objetos auxiliares, tipo o dente, a língua, os olhos, né? Tudo tá até aqui funcionando, né? Vou deixar aqui só o esqueleto e o corpinho dele, e aí a gente vai começar a fazer agora o ajuste dos vértices, né? Como que faz aqui? Então você seleciona a primeira geometria, seleciona os bones, Command P, ou Ctrl P, né? Set Parent to, e aí a gente tem aqui essa opção, ó, Armature Deform, e tem três opções, tá vendo? Empty Group, ele só vai adicionar o modificador e os grupos das influências dos vértices, tá? Os Vertex Groups, né? Aí você tem esse por envelope, que eu não costumo usar muito, eu não acho muito preciso. E você tem o automático. Por enquanto, pessoal, se um dia você tiver com preguiça ou com muita pressa, você faz isso aqui, ó. Automatic Weights. O que vai acontecer? Só de fazer isso aqui, ele já vai ligar por proximidade os vértices, tá vendo? Então, dessa maneira, boa parte do skin já vai funcionar bem, tá? Aqui já tá dobrando, a perninha, o corpo, tá? Vai ter algumas partes que vai ficar meio ruim. Vamos ver se a gente acha alguma que não ficou tão legal, tá?
Tipo, geralmente aqui, ó, tá vendo na bochecha? É que eu esqueci de animar a bochecha dele, né? Mas, por exemplo, aqui eu já sabia que ficava ruim, tá vendo? Então, se eu dobrar aqui o Bônio, eu também que ele tá levando muito vértice. Para você ver a influência dos vértices, você pode selecionar, ó, vem aqui no modo objeto, seleciona a geometria, entra no modo edição, e aí você pode ligar essa visualização aqui, ó, Vertex Group Weights. O grupo dos vértices ele vai estar aqui, ó, no Data. Você percebe que nesse Vertex Groups, nessa opção aqui, ele adicionou todos os meus bônus. Então agora eu seleciono aqui a espinha 1, então eu vou ver os vértices que a espinha 1 está relacionada. 2, 3, e sempre numa escala de cor fria para quente, tá? De 0 para 1. Só de olhar aqui as influências, eu já estou vendo que várias estão um pouco... Então aqui ficou legal, mas alguns vão ficar fora, né? Então, eu já digo para vocês, pessoal, eu prefiro, quando eu pego um personagem, fazer sistematicamente a influência dos vértices, porque eu não vou precisar ficar conferindo, entendeu? Aqui tem alguns lugares, por exemplo, no pescoço, eu vi que ele quase não está fazendo nada aqui, né? Provavelmente ele já prendeu os bônus na espinha, que aqui tem muito osso, né, em volta. Deve ter pegado até no cabelo lá de trás, alguma coisa, né? Enfim, aqui ele vai fazendo por proximidade, então você não tem muita assertividade, né? Por isso que eu prefiro fazer eu mesmo o skin, tá bom? Eu chamo de skin porque no 3D Studio Max é o skin, essa ferramenta, né? Mas aqui ele chama de Vertex Groups. Vamos fazer o seguinte então, ó. Se quiser apagar todos os grupos, você pode apagar aqui, ó. Delete all groups, já era, pode ver que parou de funcionar. Só que a geometria, ela fica também com um modificador. Ele precisa do modificador Armature, precisa pegar o bone, tá vendo? O objeto Armature, né? Isso aqui, quando a gente dá o Ctrl P, ele também adiciona automaticamente, né? Vou apagar ele daqui, e aí eu zerei tudo. Legal. Vamos aplicar ele de novo, então? Geralmente eu faço assim, ó. Eu seleciono esse, Command P, Empty Groups mesmo. Quando você faz isso aqui, o que ele já vai fazer? Ele já adicionou o Armature, e ele adicionou todos os grupos nomeados, porém os grupos estão todos vazios. E eu vou adicionar eles um por um, então eu também já vou deletar eles daqui, tá? Tudo que eu fiz até aqui, pessoal, foi só adicionar o modificador, o Armature, ok? O Command P serve só como um atalho para isso, nada mais. Os vértices eu vou ter que fazer sistematicamente agora a ligação deles, tá bom? Como que eu vou fazer isso? Ó? E lembra que dá para fazer só um lado e depois duplicar para o outro. Então vamos lá. Vou entrar no modo edição da malha e vou deixar essa opção aqui ligada, né? O Vertex Groups Weight, Group Weights. Vem aqui no 3, que é o modo de seleção por polígono. Aí você põe o mouse aqui em cima. Aqui, por exemplo, são os polígonos que eu quero prender na pelvis aqui, né? Para você levantar a patinha aqui, eu tenho algum controle, né? Então eu ponho o mouse aqui, dou um L. O que ele vai fazer? Como eu já estou com todo o limite ali selecionado, bonitinho, então ele já pegou todo mundo. Aí você adiciona o Vertex Groups, põe na mão aqui, o nome, ó, pelvis.l, não pode errar o nome, hein? E aí o que eu vou fazer? Eu vou dar para as regiões aqui da metade, que esse vértice aqui vai ter que estar preso aqui e aqui. Todos da metade aqui vai ter que estar presos em dois, divididos em dois, né? Então o que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte, eu vou deixar aqui o weight em meio, 0,5. Pode até copiar esse valor aqui que você vai usar ele. Então Ctrl C aqui, que você vai usar ele. Aí você dá um assign, põe o mouse aqui, ó, dá um command menos, para ele select less, né, diminuir a seleção. E aí você coloca esse valor em 1 e dá um assign. Tá vendo que na beiradinha ele deixou com meia a influência, e no meio ele deixou com 1. Legal. Alt A, você limpa a seleção. Vou para o próximo Vertex Group, que no caso é a coxa. Coxa.L. Vou deixar o mouse aqui em cima. L. Já colo, né? Já tinha copiado. Então eu dou meio. Command menos 1. Legal, pode ver que eu fiz a mesma coisa. Deixei as beiradas aqui com verdinho, bem meio certinho. E aí, conforme você vai indo para o meio do body, você vai aumentando a força. Vai deixando ele mais forte. Tá bom? Legal. Vamos pro próximo, ó. Perna.L. Limpo a seleção. Vou pro próximo. Tá legal? Então, só nesse esquema aqui de cria o Vertex Group, coloca
coloco o nome do Boni. Já deixa ele ligado aqui para ir vendo aqui, né? Aí você seleciona todo mundo, meio, diminui a seleção 1. Vai para o próximo, mesma coisa. Meio nas beiradinhas, diminui a seleção 1, né? E assim você vai ter, ó, a perninha dele já está configurada aqui. Então se eu tocar aqui a timeline, lembra que para visualizar, né, como eu estou no modo de edição, para poder ver as cores, ele só vai tocar se eu deixar aqui ligado. Ó, esse e esse, aí sim. Então você pode ver que a perna dele aqui, ó, já está funcionando. É que eu não animei a pelvis, né? Mas teria que daria para dobrar ela aqui também, junto com o pé, né? Se eu pegar a pelvis aqui, ela tem também a influência dela, né? E aí eu consigo dobrar a perninha dele aqui, aqui. Legal? Então tá funcionando esse pedaço aqui, legal? Depois a gente ainda consegue distribuir. Tem o modo de pintura no peso, você ainda consegue pegar o brush lá com blur e suavizar ainda as metades. Eu mostro isso bem no final. Geralmente eu coloco tudo seco, né? Tudo meio e um, meio e um, meio e um. Depois eu vou lá com a pintura, tem um modo de... Se você trouxer aquele Pai Menu aqui, acho que eu até esqueci, Shift Tab, isso, Command Tab. Tem que pegar a geometria, né? Você tem aqui o modo de Weight Paint, que ele vai te fornecer essa ferramenta, depois eu falo, tá? Vamos aprender então, como a gente já fez metade, deixa eu salvar esse arquivo como... Legal. Como a gente fez a metade já, você poderia fazer a outra metade, porque no caso eu já deixei todo mundo separadinho, né? Então não teria muito problema não. Mas tem uma forma mais automática de espelhar metade da influência, que é o seguinte, ó, eu venho aqui no Vertex Groups, e eu seleciono aqui o Vertex Group, aí como tem que fazer aqui, ó. Eu vou copiar pelvis L para pelvis R, né? Então, deixa aqui no modo edição, pega aqui em vértice, ó, pega todo mundo, todos os vértices, e aí você vai pegar aqui a pelvis, ó, e vai usar essa opção aqui, ó, Copy Vertex Group, ele copiou para cá. Aí você usa aqui o Mirror Vertex Group, então que ele espelhou a influência para o outro lado, e aí você agora só muda o nome, ele era L, agora virou R. E aí você vai fazer isso com todo mundo, ó, coxa, Copy, Mirror, não precisa nem olhar, tá? Percebe que tá todo mundo selecionado, né? Copy, Mirror, e só troco o L pelo R. Percebe que, eu não sei se foi por causa do crease, o que acontece aqui com o pezinho dele, na hora de dar o mirror, pode ver que ele falhou nesse caso. Não tem problema, você pode, ó, ver aqui R, e aí você mesmo ajusta na mão. Por isso que é importante saber o que está fazendo, tipo, saber fazer o ajuste sistemático dos vértices, porque em uma hora ou outra você vai se deparar com algum erro, algum probleminha nessa parte dos pesos, e aí é bom que você sabe corrigir, né? Então, como que eu corrigiria isso aqui? Ó? Primeiro que eu tenho que tirar os vértices de lá. Percebe que eu estou com ó, o pontapé left, ok, tá perfeito. O R, que ficou zoado, né? Pega todo mundo aqui, todos os vértices mesmo, ó, zero. E agora você pega todo mundo desse lado, como é só a pontinha mesmo, fica fácil. Legal? Então, dessa maneira aqui, você tem a perninha dele funciona do lado e ó, faltou um vértice aqui. Não tem problema, é só entrar aqui, deixa selecionado o osso, pega os vértices aqui, prendeu eles aqui, tá bom? Então, tenho aqui os dois lados já funcionando aqui, vamos ver. Legal? Aí, continuando, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, ó. Esses daqui são a cauda atrás, né? Então, crio um novo Vertex Group. Aí, para copiar esse para o outro lado, lembra disso. Ó. Pega todo mundo, copia o Vertex Group, Mirror Vertex Group,
cauda.r. Vou pro próximo aqui, ó, espinha 1. Esse eu nem tinha marcado a divisão, mas eu vou usar só esses polígonos aqui, só na altura dele mesmo, tá? Então, meio, diminuo, pego só esse loop aqui. Passo para o próximo, a espinha 2. Seleciono todo mundo de novo com L. Meio. É aqui agora que eu percebi que eu coloquei fora do pivô. Tá vendo que o bone está dobrando o meio do tórax? O tórax não dobra, né? Isso aqui tudo, onde tem as costelas e tal, tem que ficar reto. Então eu pus o bone um pouco exageradamente um pouco para cima, não tem problema, é só você entrar no Armature, seleciona aqui a armadura, entra aqui no modo de edição, né? E aí você consegue, mesmo que ele esteja animado já, só não pode ter os controles de animação, ainda que a gente vai colocar lá na frente, né? Mas se ele tem animação, só não tem problema, dá pra mover o lugar dele tranquilo, tá? Legal, só pra deixar a dobra dele certinho aqui, aí agora eu parto pro 3. Então, espinha 1, espinha 2, espinha 3. E uma coisa, eu esqueci do underline aqui, provavelmente não estaria funcionando ali. Opa, espinha 3, quem que ele vai levar? Esse. Mesma coisa, ó. Meio, diminui, 1. Vou pro próximo vertex group, pescoço. Vou pro próximo, cabeça. Bochecha L, que é esse aqui. Meio, diminui, 1. Já pego todo mundo aqui, ó. Copy vertex group. Mirror. Ponto R, né? Cabelinho dele atrás, mesma coisa, ó. Copia, dá o mirror e troca o nome, tá? Sempre nessa ordem. Legal, chegamos até aqui. É bacana fazer um teste, ver se está todo mundo funcionando. Então, ou toca aqui a timeline. Pegar uma espinha. E braço ainda não, né?
Ó, aqui a cauda dele, o topetinho ali atrás, do lado. Legal, acho que tá todo mundo beleza. E agora vamos pro ombro e pro braço, né? Dá uma salvadinha antes. Vamos lá, ombro.L, meio, diminui, um. Já pega todo no espelho, ó. Copy, mirror. Isso aqui, pessoal, esse processo de espelhar, por exemplo, né, só esse processo do rigging, do skin, ele merece meia dúzia de scripts, né? Se vocês souberem, eu que não tive ainda um tempo suficiente para fazer uma ferramentinha legal para rigar, né? Mas é uma das minhas intenções aí com Python, porque demora, né? Fazer uma ferramenta dessas, você precisa parar aí alguns dias, uma semana, até algumas semanas para deixar ela legal. Mas tudo isso que eu estou fazendo repetidamente aqui, você pode turbinar através de um botão, entendeu? Dá para fazer uma lógica que praticamente faz esse processo aqui, né? Legal. Então vamos lá. Passo para o próximo aqui, ó. Braço.R. L, aliás. Seleciono ele aqui. Meio, assign. Diminui 1. Antebraço. Ponto L. Mesma coisa. Meio. Diminui 1. Legal, já vou copiar os três aqui então. O ombro já foi? Então vai lá, braço, copio, mirror, R. Braço, copio, mirror. Mão, copio, mirror. Beleza? E agora falta os dedinhos dele ali. Os dedos são mais trabalhoso, porque tem muito bone aqui, ó. Tem 15 bones aqui agora, tá? É como se fosse cada um como se fosse um braço, né? Então, mas é a mesma coisa, é uma repetição o tempo todo. Não é que é difícil, é só um tempinho de concentração, tá bom? Aqui agora que eu vi também, eu vou entrar numa edição, e vou só, tipo, o dedo ele começa, o dedão, né, ele começa quase que ali. Só fazer um ajuste aqui rápido, e nesse aqui também. E lembra que se você fizer isso de um lado, na hora que eu dei o edit, eu teria aqui, por exemplo, remover os bones do outro lado, e, de novo, ó, Armature Symmetrize. Então jogar pra cá, tá bom? Que ele fica com a mesma modificação aqui, tá? E aí vamos lá pro ajuste dos vértices. Então, mesma coisa aqui, ó. Ó, dedo 1, underline 1.L. Ok? Se quiser já copia todo mundo também. Ó, A, seleciona todo mundo.
copy, mirror, R, copy, mirror, R, 3, copy, mirror, R. Ok? Então temos aqui o dedo de um lado e do outro. Legal. Vamos para o dedo 2. Então vamos já espelhar esse daqui. Então, 2. Não, mais fácil espelhar um por um. Tanto faz, né? Só vai ficar, a lista vai ficar em ordem diferente só. Como eu já espelhei o dedo 1, L e R, vamos fazer igual a todos. Então, 1, A, peguei todos os vértices. Vou lá, dedo 2, 1. Copy, mirror. Legal, então se a gente for vendo aqui, sempre dá uma conferida, né? Sempre é útil. Bacana, tudo em ordem, tudo certinho. Vamos lá, só falta 2 dedinhos aqui e já era. Então, dedo 4, 1. Aqui só agora que eu vi também que ficou pouca coisa, mas ficou fora do lugar. Mas tudo bem, depois eu consigo fazer um ajuste ali. Então, dedo 4, 3. Meio, diminuo, 1. Ah, não, era só o ângulo que eu estava olhando mesmo.
Ah não, tá aqui o corte. Então vou fazer isso, eu vou entrar no modo edição e só dar uma leve... Pegar aqui no local mesmo. Normal. G, Y. Ok, só deu uma empurradinha nele, só para ele casar com a influência aqui certinha, né? Vou fazer isso mesmo do outro lado também. Ó, que ficou fora do lugar. Na mão mesmo, tá? Sem problema. Ou poderia apagar e dar o simetrize novamente, né? Legal. Então, tô aqui com os três. 1, 2, 3. Legal. Vou agora espelhar para o outro lado, então. Dedo 1, A. Copio. Mirror. R. Copio. Mirror. R. Copio. Mirror. R. Legal? Então, agora só ir no último. Dedo 1, L. Mais um grupo. Dedo 5, underline L. Meio. Diminui. 1. Vocês viram que é a mesma coisa, né, pessoal? É 30 mil vezes a mesma coisa. Por isso que o script ele vai ajudar a gente a não errar. Porque aqui você vai precisar de muita concentração, né? E o script você faz numa tacada só, mas tem que saber bem o que você está fazendo, né? Senão o script não vai adiantar muito. Mais um grupo então, assim, dedo 5, 2, L, meio, diminui, 1, mais um aqui, ó. Dedo 5, underline 3, L. Aí para espelhar, deixa todo mundo selecionado, né? Todos os vértices. Vai lá, 1, copia, livro. Beleza, pessoal? Então, aqui, ó, temos nosso rigging rodando, né? Vou fazer só um teste nessa mãozinha aqui dele, só pra gente ver. Vamos ver aqui no Pose Mode. Tá todo mundo. Legal. Muito bom. Temos aí nosso rig, então, funcionando. Todos os vértices ligados, sistematicamente, certinho, presos. É legal nessas horas começar a fazer um exports, tá? Exportar um DAE, exportar um FBX, ver se não está dando nenhum problema, tá ficando nenhum vértice para trás. Nessa hora lá no real time pode começar a aparecer algum probleminha, né? Então antes de você ir para a animação, para os controles, vai testando cada etapa, vai exportando o modelo, tá? Uma outra parte aqui, o bico dele é a mesma coisa, é pegar ele e adicionar dois vertex groups. No caso, o que você pode fazer? Você já dá o Command P, ó, dá o Empty Groups, só para ele colocar lá o modificador e tal. E aí depois você apaga, né? Não precisa de standbone no bico dele. Ó, vou apagar tudo aqui, ó, Delete All Groups. E eu vou fazer assim, ó.
Ele até está dividido já, vai ser simples. Então, é pegar a metadinha aqui, ó. A metade de baixo é o maxilar, então eu coloco aqui, ó, maxilar, mesmo esquema, ó, meio, diminuo, 1. E aí pego o outro ali, ó, bico, mesmo esquema, L, meio, diminuo, 1. Legal? Show. A camisetinha dele aqui, a gente tem que usar um modificador, que é esse aqui, ó, que é como você transferir o skin do corpo para a camiseta. Então você vem aqui, ó. Pega a camiseta, pega o Bone, né? Command P, Empty Groups, só para que ele coloque o modificador, né, os Vertex Groups também, que eu vou precisar. Depois você apaga os que não precisa. E aí tem um modificador aqui que chama Data Transfer. Aí você vai falar assim, ó, Source, vou pegar o modelo do corpo, né? Vertex Data, Vertex Groups, Nearest Vertex, tá? Aí o que eu vou ter que fazer? Vou ter que arrastar ele aqui para cima e dar um Apply. Quando você fizer isso, ó, você vai perceber que ele transferiu. Legal? Então, todos os bones aqui pertinentes a essa área, ele transferiu. Os que não tem nada, por exemplo, a cabeça não vai influenciar a camiseta. Então você apaga ela aqui, ó, bochecha, topete, cabelo, bochecha, bico, maxilar. Ó, até aqui eu vou apagar todo mundo. Ombro tem, braço tem, antebraço já não tem. Antebraço, mão, dedo, até aqui não tem. Ó. Então pode apagar todo mundo. Ombro, braço, antebraço. Bom, o resto todo eu acho que não tem. Elvis tem. Ok? Então ele fica aqui com os Vertex Groups igualzinho. Beleza? Já funciona bem com a deformação. E aí, se você quiser, você consegue também ajustar depois, né? Eu acho que ficou faltando só a influência de uma ali, vamos ver. Bom, então ele tá linkado errado também. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Provavelmente na hora de espelhar alguma coisa, eu deixei sem querer a seleção feita. Lembra sempre de limpar a seleção, né? Então provavelmente deve ter errado alguma coisa ali. Fica falando, né? Então é isso. Tem que tomar cuidado para não se distrair. Na hora que eu talvez fiz a influência aqui do ombro, eu esqueci de limpar a seleção aqui. Então não tem problema. Pegar o bone do ombro, e aí seleciona todo mundo aqui, e zera, o weight, zero, assign. Ok? Então é isso, pessoal. Então, até aqui é o que a gente tem para fazer, tá? Eu acho que alguma coisa ficou errada aqui também. Ó, o outro é que na hora que espelhou, ele espelhou errado também, né? Legal. O que dá para fazer também, por exemplo, no bico, eu vi que ele ficou muito rígido, né? Muito quebrou o bico dele, né? Então o que dá para fazer, ó? Você pode usar, entra aqui no Command Tab, né? Nesse gráfico de pizza ou nos modos aqui. Aí você tem aqui o Weight Paint. O que é o Weight Paint? Se você trouxer as ferramentas aqui com o P, você tem algumas ferramentas para pintar a influência ou o blur. Eu geralmente só uso o blur. Que aí o que você faz? Você vem aqui na metadinha e passa, ele suaviza
a emenda, tá vendo? Ele não fica aquele negócio duro, né? Então você passa aqui, inverte o bone também. Aí você vai perceber que, vamos ver aqui, ó. Até que ficou já mais suave a abertura aqui. Seria legal, eu não fiz também, mas o bico e o maxilar, eles têm que influenciar um pouco do corpo também, só para abrir essa parte aqui dentro, tá? Mas é isso, ó, o blur ele vai servir para suavizar essa influência. Acho que a maioria não vai precisar não, mas nas regiões que você achar que tá muito duro, tipo no cabelo aqui, por exemplo, também daria para usar o Lute Paint e dar uma suavizada também. Beleza, pessoal? Então é isso. Próximos passos aqui. O que eu tenho que fazer? Eu já fiz a configuração do peso, fiz a simetria dos vértices. O próximo passo é a gente colocar os controladores IKs. Do jeito que ele está aqui, não é tão simples, por exemplo, de fazer o personagem agachar. Então, na próxima aula eu mostro para vocês como a gente pode colocar alguns controles aqui para facilitar, por exemplo, a andada, a pegada dele, né? A passada dele, né? E aí, tudo vai facilitar para depois a gente criar o nosso set de animações e jogar esse personagem no Spark e no Unity, por exemplo. Bom, pessoal, vamos para a próxima etapa aqui, que é ligar os IKs, o Inverse Kinematic, para a gente controlar alguns controles de animação mais simplificados do personagem, tá? Então, esse personagem aqui só tá com aquela animação de teste que eu fiz para acertar o peso dos vértices, né? Então, eu vou fazer assim, eu vou apagar a animação, ó, Pose Mode, pode pegar todo mundo aqui. Clear Keyframes, apaguei todos os frames. Alt R, Alt G, reseta a pose inicial, né? E aí, eu vou, ainda no Pose Mode aqui, eu vou fazer a ligação dos ossos. Antes da gente ligar o IK, eu preciso só quebrar o link dos pés, tá? Porque eles são filhos da perna. Então eu vou lá no modo Edit, seleciono esses dois bones, Alt P, Clear Parent. Percebe que essa cadeia de bone aqui, ela tá solta agora, tá? É isso mesmo. Eu vou criar alguns bones auxiliares aqui, que eles vão servir de controle para suportar os IKs. Então, Shift D, vou vir aqui no modo Edit, né, para criar mais bones. Shift D, vou duplicar esse bone. Vou dar um RC 180. E se for preciso, você pode arrumar aqui ó, o roll dele, a rotação para ele ficar retinho, né? Então vou chamar ele de calcanhar.L. Vou criar mais um osso aqui, ó, Shift D, R, X, Z, menos 90. Então aqui vai ser um controle para ajudar a rotacionar a perna, ou para ajudar o calcanhar, né, o controle do calcanhar, e aqui o joelho vai ficar olhando para esse node, tá? E vou duplicar mais um aqui. Então tem 4 novos ossos, tá? Perna, joelho, calcanhar. Eu vou selecionar eles e vou fazer o Symmetrize para copiar para o outro lado. E agora sim eu vou ligar o IK. Para ligar o IK eu preciso vir aqui no modo Pose, selecionar o osso, e eu venho nessa opção aqui, ó, Body Constraint, Inverse Kinematic. Preciso pegar primeiro a armadura, preciso pegar o bone do pé, então pé.L. Preciso pegar de novo, o Pole Target, a armadura de novo, e o bone do joelho, não é o joelho controle, é o joelho, que é esse que está aqui na pontinha, tá? E o Chain Length eu tenho que deixar ele em 2, para que ele haja só nessas duas cadeias, tá? Então, a partir daí, você vai perceber que ó, o pé agora está trazendo a cadeia de cá. E o que a gente vai fazer é ligar o pé no calcanhar. E o joelho, ó, a ponta dele também já está apontando para cá, né? Então, eu vou agora no modo de edição, fazer esse filho ser filho desse, Command P, aqui para o 7. Esse ser filho do joelho, mesma coisa, Command P. Ok, faltou esse bone aqui ser filho do bone do joelho, porque senão ele estava mexendo e estava se perdendo, né? Então é isso. Então, se eu pegar o calcanhar dele, vou pegar de lado aqui para ver, sabe que ele vai mexer a perna,
Se eu pegar só o pé, ele só dobra o pé, legal. O controle do joelho é só para dobrar a perna assim, que às vezes facilita. E o controle da perna também, ó, às vezes eu quero só fazer isso aqui, fica mais fácil do que pegar o controle do calcanhar, tá? Legal, vou fazer tudo de novo no outro lado então. Então como que é? Seleciono o bordo da perna, venho aqui nos constraints, inverse kinematic, pego o target, que é a armadura toda. O bone é o pé do lado direito. Pole target também, a armadura. E o último é o joelho R. 2 no chain length apenas. Se ele estiver muito torcido assim, você tem que dar um 90 no 45. É isso. Legal. Então, esse osso aqui, ele tem que ser filho desse, então vamos lá para uma medição. Esse filho do calcanhar, Command P, keep é o 7. Calcanhar, filho desse osso também. O joelho, filho do controle aqui, do joelho. E esse filho do boi da perna. Bom, esses dois ossos vai ser importante a gente ter um controle para baixar o personagem, para agachar, né, para controlar a cintura dele. Então, assim, esses dois ossos aqui, como eles foram copiados da perna, eles são filhos dessa bacia, né? Então, eu vou quebrar o link deles, esses dois aqui. Pode dar um Alt P, Clear. E aí o que eu vou fazer é criar mais um osso aqui, Shift D, RX90, é esse que está apontado para frente aqui. Deixar ele maior para destacar. E como que vai acontecer? Se eu pegar esses dois controles e a bacia e fizer isso aqui, ele agacha, certo? Então, basta pegar esses três e ligar eles. Vamos ver aqui no modo de edição. Command P. Agora, quando eu pegar esse controle aqui, eu consigo agachar o personagem. Vai ser útil na hora que eu estiver andando, né? Para subir e descer. Legal? Então, é isso. Ó. Esse controle aqui vai girar a perna também. Aqui no calcanhar a gente tem o controle do IK do pé. Pode girar ele aqui. Consigo também controlar o joelho dele, né? E consigo controlar aqui o sobe e desce da bacia dele, tá bom? Ele tá dando uma pequena diferença aqui, ó. Eu acho que é o alinhamento desse osso que eu usei aqui sim. Vamos deixar de 0 agora que ele tá alinhado. Beleza? Então, isso aqui é o que a gente tem que fazer nos controles da perna do personagem para na próxima etapa. Então, deixa eu salvar esse arquivo mais um aqui. Parte 4. Controles e IKs. Legal? Então, com isso aqui, salva. Vou salvar mais um também, que vai ser a parte 5. Que é o set de animações. Então, a partir de agora, a gente consegue começar a fazer as animações do personagem para mandar para o jogo. Bom, pessoal, isso é o que a gente precisa fazer agora, na próxima etapa, que é fazer o nosso personagem se mexer, né? Fazer ele ser animado. Então, nessa animação aqui, nessa timeline, eu tenho 3 animações para o meu personagem. Existe aqui uma animação que vai do 0 ao 100. 100... Então, vamos deixar aqui a timeline do 0 ao 100. Eu vou tocar essa animação. Então, essa animação aqui é ele olhando para um lado e para o outro. Essa primeira animação é a que a gente chama de idle, né? Que ele está esperando, ele está parado. O personagem não ficar lá congelado. A gente deixa ele com essa animaçãozinha piscando, né? Legal, então essa animação daria para fazer usando o nosso rigging. Existe uma segunda animação, que ela vai do 101 ao 140, se não me engano. Um pouco menos, 130. Essa aqui é a animação dele andando. Você pode fazer tudo no mesmo intervalo, as animações, tá bom? Depois lá no Unity ou no Metaspark, por exemplo, a gente consegue quebrar a timeline de animação em trechos de animação individuais. Então a gente consegue chavear as animações dentro da engine, tá bom? Então aqui a gente tem a animação dele andando e a animação dele correndo seria do 131 ao 150. Então com isso a gente tem as animações de idle, walk, run. São as 3 animações básicas que a gente precisa para começar a controlar o personagem na engine, tá bom? Legal. Esse modelo aqui é o meu modelo final que eu mando para o Unity e uso lá nas aulas do Unity, onde eu ensino a inserir esse personagem e controlar ele, tá bem?
Bom, eu voltei aqui para o meu arquivo do Rigging. Adiante eu vou fazer algumas aulas de animação específicas em animação, mas eu acredito que, por enquanto, vocês só precisam de algumas dicas, alguns toques, tá? Para fazer a animação dele andando e correndo. Então vamos lá, eu vou deixar aqui 30 quadros de animação, que é 1 segundo. 30 não, vou deixar 50, fica mais fácil de enxergar. E como que eu vou animar esse personagem? Ó? Modo de pose. Primeira coisa, já deixa... Já deixa a mão dele aqui meio fechadinha. Legal, então se você deixar um lado dele na pose, você consegue selecionar todo mundo. Ctrl C, Ctrl Shift V, você cola a pose do lado oposto. Então, dessa maneira você conseguiria fazer o personagem andar, tá? Então, se eu pegar e colocar uma perninha dele para frente, a outra para trás, e descer ele inteiro aqui. E claro que quanto melhor sua pose, né, quanto mais bacana tiver a postura dele, melhor vai ficar a animação, né? Então, quanto mais capricho, mais tempo você aplicar, melhor. Bom, mas ele então coloca uma perna para frente, a outra para trás. O braço dele que vai para frente é o oposto, né? Para balancear o corpo. Legal. Então, no frame zero, lembra que todos os ossos aqui, eles têm que ser, fazer um looping, né? No frame 50. Então, se você copiar ele aqui, vier no 50 e der um Ctrl V, você copia os keyframes. No frame do meio, é a mesma coisa. O que vai acontecer? Ele tem que ir e voltar, né? Se eu der um Ctrl Shift V no frame 25, ó, ele espelha a pose. Então, ele está aqui, foi para o outro lado e depois voltou. É só isso que você precisa saber. E aqui no meio, o que acontece? Eu fico observando o pé dele do lado direito, ele está indo para trás, né? Então legal, ele vai deslizando, bacana. Só que o pé de lá, ele foi deslizando para frente, né? Então o ideal é ele primeiro subir, aqui, ó, aí nessa hora que o IK vai funcionar bem. Aí ele vem para frente. Então você pode usar esse controle aqui também, ó. Acerta a chave para todo mundo, ó, rotation, rotation. Eu coloco ele aqui um pouquinho para cima. Você pode subir a espinha dele também nessa hora, ó. E aqui quando ele tá para pisar no chão, ele pode até dar uma esticadinha, né? Ok? Só para fazer o pezinho dele para frente e depois voltar. E a mesma coisa com o outro, ó. Subiu. Então, aí com isso dá para conseguir fazer ele andar. E a corrida é a mesma coisa, só que a corrida você tem uma postura mais extrema, né? Deixa eu abrir de novo aqui. A corrida seria mais ou menos as minhas 5 poses, né? Só que ele extremo, recolhido, extremo do outro lado, né?
enquanto as posturas dele da animação, né, são um pé na frente e outro atrás, o braço sempre ao contrário, né? Aqui inverteu a pose e inverteu de novo. Legal? Eu queria só dar essas dicas, é mais do que... É diferente de fazer uma aula de animação, porque por enquanto vocês ainda estão fazendo os primeiros riggings, tenta se concentrar apenas no ferramental, em usar a armadura, usar o sistema de keyframes, e essa animação, esse capricho na animação, ele vai surgir ao longo do tempo, dos anos, da prática, e aí cada vez mais você vai ganhar mais timing, mais noções de poses, enfim. Isso aqui é só pra gente começar a brincar, só pra gente ter as nossas 3 animações básicas, né, para começar a brincar nas engines, tá bom? Então com isso vocês sabem agora todo o processo de modelagem, rigging, animação de um personagem bípede para games, né, com todos os controles, todas as ferramentas são necessárias para essa criação. E o próximo passo é a gente tirar esse arquivo aqui do Blender, colocar no Unity e fazer o nosso jogo de aventura, colocar esse personagem no ambiente real-time para conseguir interagir com ele, né, controlar ele com o teclado, com o joystick. É isso aí, espero que os conhecimentos sejam úteis para vocês e até a próxima aula.